Olá, estudante, professor Leonardo Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Bom, vamos tratar essa aula sobre Maranhão Imperial. Professor, peraí, isso cai do Enem? Bom, claro que é importante que vocês façam a prova do Enem, mas também possam fazer, por exemplo, a prova da UEMA ou qualquer outro vestibular que pode pegar um aspecto da história imperial do Brasil e chegar aqui, por exemplo, no Maranhão. Então é muito importante também conhecer um pouco mais da história do seu próprio estado. E isso é algo que não vai estar sendo pesado ou medido em relação se vai ou não ser abordado em uma banca de vestibular, ou de concurso, ou até do próprio Exame Nacional do Ensino Médio. Mas é importante nós entendermos a construção desse Estado, não só no aspecto de seu território, mais geográfico, mas também histórico, da construção e formação social, política, cultural e econômica do Estado do Maranhão. Então, nesta aula a gente vai tratar especificadamente do período imperial, algo muito particular ali que ocorre ainda no primeiro império ou no início do Império Brasileiro, que se dá ainda com Dom Pedro I, e que não consegue contornar todas as situações adversas ao seu governo, as questões desde econômicas, mas também políticas, de vários grupos que você tem ali politicamente falando que estão em atrito e ele não consegue apaziguar esses grupos e ele então vai abdicar do trono. Também tem um outro momento que ocorre em Portugal, ele precisa voltar para Portugal, abdica seu trono e entra no período de regências, E essas regências também, ora, apregoavam a centralização, ora, a criação de várias províncias e autonomia para essas províncias, e isso gera uma conturbação social e faz gestar ali várias revoltas. E uma dessas revoltas acontece aqui no Maranhão, que é a Balaiada. Então essa é uma revolta que está dentro de um período, como a Sabinada, a Farroupilha, a Cabanagem, bem pertinho da gente aí no Pará, e que estão dentro desse período que está ali do primeiro império para o segundo reinado, depois de Dom Pedro II, mas naquele período crítico da história, que é o período das regências, na qual você tem ainda mais a luta das forças políticas dessas elites que comandavam, seja a regência trina, a regência una, ou seja, os movimentos que, ora, você tem a aproximação das camadas populares com algumas elites e, ora, você tem somente as camadas populares participando desses movimentos de contestação da ordem política e econômica, social vigente. Então, pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, primeiramente, contextualizar é importante. Então, a revolta surgiu como uma resposta à pobreza extrema e às injustiças políticas enfrentadas pela população maranhense. Eu gosto muito de pontuar isso, porque a balaiada vai de 38 até lá 1841. Eu gosto muito de pontuar que, claro, essas mazelas, essa pobreza extrema, injustiças políticas, dos partidos que aqui dominavam, tem a ver com, não estão descoladas desse período maior que eu falei, do período regencial, onde você vai ter, de fato, os progressistas e os conservadores se degradando ali no poder. Então, isso também, a nível mais nacional, chega ao Maranhão, desse período do período imperial. Então, essas brigas que ocorriam lá, elas chegam aqui. Por isso que estão aqui. Injustiças políticas enfrentadas pela população maranhense, E a extrema pobreza. Você tinha um cenário de fato em que as pessoas estavam ali, num contexto
né, deplorável, socialmente falando, economicamente também. Então, vaqueiros, né, escravos e outros grupos marginalizados se uniram em busca por melhores condições de vida. Então, professor, então quer dizer que nós podemos dizer que a balaiada, ela é uma insurreição, é um movimento em que você só tem pessoas que estão dentro desse prisma aqui em relação a grupos marginalizados. Alguém mais participa? Sim, alguém que não está no grupo também participa. Tá? Até alguns autores começam a desenhar que houve até a utilização dessas massas também, né, a provocação e para que essas massas pudessem estar nessa insurreição, né, pensando, claro, no seu benefício também enquanto grupo político ali que estava em embate. Mas são algumas conjecturas que nós temos por aí. Mas essas condições sociais e econômicas, elas são primordiais para nós entendermos o que ocorre aqui no Maranhão em 1888 a 1841. Bom, e aí, o que seria, né, essas questões políticas? E aí nós temos os desmandos políticos. Então você tinha uma elite política local que estava dividida em duas facções, tá? Em dois grupos muito bem distintos. Os bem-te-vis, liberais que inicialmente simpatizavam com os balaios, ainda há pouco falei sobre isso, e os cabanos, que eram conservadores e que se opunham ao movimento. Então, esses dois grupos políticos, ainda há pouco falei, essa, né, disputa política entre bem-te-vis e cabanos que vão estar dentro do cenário da balaiada. Essa divisão política, né, que vai gerar toda essa crise econômica, né, já estava, né, agravada desde quando você passou, né, o algodão, e aí você tem as várias fazendas de algodoeiras aqui no estado do Maranhão, né, inclusive um surto, né, industrial também, provocado por um momento que você tem nos Estados Unidos, que depois, claro, desaparece. Então você tem essa concorrência e faz com que, claro, esse processo produtivo ele entre também em declínio. Então, essas duas facções políticas, os bem-te-vis e os cabanos, estão em choque politicamente e alguns vão se utilizar também, é o que eu falei no início, em relação à balaiada. E aí você também tem a lei dos prefeitos, né, dentro dessa conjectura política. Foi instituída pelos ruralistas, que permitia a nomeação de prefeitos pelo governador, o que vai gerar também um descontentamento e foi um dos estopins também da revolta. Então, para além da existência, né, dessas pessoas, né, sendo ali todo o tempo, né, a existência deles, né, a sobrevivência, né, eles enfrentando por conta da extrema pobreza, você tinha as questões políticas que influenciavam diretamente nessas questões econômicas. Então, observava que essas disputas entre bem-te-vis e cabanos, a lei dos prefeitos também, que o governador podia, né, indicar quem ele quisesse para ser prefeito, e isso provocaria, claro, o colapso econômico, e isso também, claro, iria reverberar na questão social. Bom, e aí a revolta, é importante compreender como é que ela se dá, né? Primeiro, você tem algumas lideranças que são iniciais. Então, a balaiada carecia de uma liderança unificada, porque você tem vários movimentos e eles todos são colocados aí nesse único movimento que é... Então, algumas figuras vão se destacar. O vaqueiro Raimundo Gomes, que iniciou a revolta, ao libertar os prisioneiros em Vila da Manga. Então, há uma outra corrente também histórica que vai dizer que a balaiada, ela, na verdade, não tinha nada a ver com essas questões políticas, né, que ela também estava muito presa a um recrutamento forçado, já que você tinha, né, as várias revoltas desse período, né, e isso, algumas pessoas que não faziam iam presos. Então, o vaqueiro Raimundo Gomes iniciou, né, a revolta ao libertar os prisioneiros em Vila da Manga. Então, isso é um ponto também dentro desse cenário. Então, há muito de se estudar, mas há muito também de se dizer sobre a balaiada. Então, essa liderança, ela não era uma liderança diferente de outras revoltas que nos mostrava logo um líder, alguém que iniciava esse processo. Então, a gente tem aqui algumas lideranças que vão estar. Alguns vão até dizer que talvez a gente nem pudesse classificar essas várias revoltas como uma única, mas é o que nós temos de fato dentro da historiografia aqui maranhense.
Manuel dos Anjos Ferreira é uma outra liderança desse processo, que era artesão de Balaios, né? Ele formou um grupo armado após um incidente pessoal e eles se uniram a Cosme Bento de Chagas, líder quilombola, que comandava cerca de 3 mil negros, né? Então é uma outra frente também, e aí por isso vem o nome de balaiada, né? Porque é o artesão de balaios, que fazia aqueles, né, balaios que até hoje nós podemos aí, observar dentro da produção artesanal, né, da palha. E então esse Manuel dos Anjos Ferreira vai então se juntar a Cosme Bento de Chagas, que tinha ali, enquanto em suas mãos, ali 3 mil negros dentro de um quilombo, né? Então, é uma outra frente também. Então, por isso a gente não pode dizer que existiu somente um líder na balaiada. É muito importante isso, gente, porque já houve algumas questões de prova que abordavam exatamente isso. E a nossa cabeça sempre é pautada, claro, não, só tem um líder, só tem uma pessoa, né? Há uma insurreição, uma revolta, é um líder, né? Não necessariamente você tem um líder, mas você tem aqui 2 líderes, tá bom? Bom, e aí as vitórias iniciais e uma junta provisória. Então, em 1839, os revoltados conquistaram as vilas importantes, né, como a Vila de Caxias e Vargem Grande, estabeleceram então uma junta provisória, né, para comandar. Olha só, não foi um simples ali, como alguns tentam, né, diminuir a importância desse movimento. São alguns ali que queriam isso, recrutamento forçado, outros que estavam, né, e se juntaram. Não, há uma organização muito interessante, principalmente quando eles conquistam, né, a Vila de Caxias e de Vargem Grande. Até hoje você tem lá em Caxias ruínas, né, da balaiada, né, o local onde aconteceu também algumas prisões, né? Então é importante, né, lá ter um memorial da balaiada nesse sentido. E Vargem Grande também, né? Então vejam que eles estabeleceram uma junta provisória, um território que não de fato pequeno, né? Se a gente for ver hoje, por exemplo, na divisão geográfica do Maranhão, você observa que é uma grande área em que eles conquistaram essas duas vilas. E aí aparece então um personagem que está ainda hoje imortalizado em uma figura enorme na cidade de São Luís, numa praça que fica em frente a um batalhão do Exército, né, que é o Coronel Luiz Alves de Lima, né, o que vai ser o Duque de Caxias, né? Na verdade, há muito tempo se discute sobre essa questão de você trazer, né, à memória da população hoje os fatos, né, históricos desse Estado. Porque enquanto você não tem nenhuma imagem por aí, depois que colocaram uma, né, desses líderes quilombolas e também, né, do vaqueiro, de quem estava à frente, né, da balaiada, você tem uma estátua enorme, né, de Duque de Caxias, enquanto intervém toda a balaiada. Então, essa intervenção militar, então, o Coronel Luiz Alves de Lima foi destacado para estar, então, aqui enfrentando esses revoltosos. Ele vai liderar algumas tropas, né, experientes contra os balaios. A sua estratégia eficaz levou à redição de Raimundo Gomes e à captura de importantes territórios. Então, Raimundo Gomes, que era o vaqueiro, foi, então, capturado, né? E Duque de Caxias, então, utiliza uma estratégia para vencê-los, né, e consegue vencê-los, né, nesse processo. Então, ele se torna esse sujeito que vai, né, a partir dessa intervenção militar, por fim ao movimento. E aí você tem, em 1840, né, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos, né, que se rendesse, né, resultando aí na redição de mais de 2.500 balaios, né, mas a revolta foi definitivamente sufocada em 1841, né, com a captura de Cosme Bento, né, que era também uma das lideranças que estava ali junto, né, e Raimundo Gomes ele foi exilado e morreu a caminho para São Paulo, né. Então ele nem chegou a ser exilado de fato, porque ele morreu aí no caminho, né. Alguém vai dizer que alguém matou ele pelo caminho, né. De fato nós não temos como dizer que isso aconteceu, mas ele não chegou vivo, né, ao lugar que ele foi então destinado para o exílio, né.
Então, houve tanto a captura como a execução, aí no caso, a de Cosme Bento e a de Raimundo Gomes, né, que ele foi, então, morto em 1841. Então, quais são os desdobramentos que nós podemos trazer para a Balaiada? Então, primeiro, ela destacou a insatisfação popular com a elite política, né, tanto dos cabanos como dos bentivis, que estavam, então, em atrito, né, ali, liberais e conservadores, trazendo o que acontecia no formato mais macro no Brasil, naquele período, para o micro. As condições sociais da época, né, que eram um reflexo dessas tensões sociais e políticas que estavam ali dentro desse momento entre o primeiro e o segundo Império Brasileiro, né, após a independência. A repressão ao movimento e a pacificação na região consolidaram a posição do coronel, né, do Barão de Caxias, né, que ele ganhou o título dele exatamente por conta disso, que ele vai destronar essa revolta lá em Caxias, por isso que ele é o Barão de Caxias, e ganha, né, esse grande monumento, né, numa praça, em uma das avenidas da cidade de São Luís. Ok? Bom, então vocês observaram que a balaiada, ela tem seus significados, seus significantes, né? Ela traz também, claro, questões, né, que estão muito presas às condições de vida de uma boa parte da população naquele período, né, mas também traz as questões relacionadas às tensões sociais e políticas entre conservadores e liberais dentro desse período que nós, né, temos, né, que é o período em que Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, que era menor de idade, que não podia assumir. Então você tem ali um período de regências, né, uma regência trina, uma regência una, até que você tem um golpe da maioridade, que você então dá condições ali que a Constituição não dava, mas passaram por cima dela para que Dom Pedro II então assumisse, né, ainda com a idade que não era ainda permitido. Mas, nesse período, você vai ter as várias revoltas, né, exatamente colocando as condições sociais e políticas que, então, o Brasil vivenciava naquele momento, e o Maranhão não fica de fora disso, ok? Uniforme 2024, aí, ano passado, tá? A balaiada, ó, é importante isso aqui, gente, tá? Eu disse para vocês ainda há pouco, lá no comecinho, professor, isso vai cair na prova e tal. Aqui, a Universidade aqui de Fortaleza, né, vai ter uma questão da balaiada. Então não há nenhum problema que está no período imperial. A balaiada foi uma revolta ocorrida entre dezembro de 1838 e fevereiro de 1841 durante o Brasil Império, em meio ao processo de construção do Estado Nacional, como parte de uma série de lutas populares por cidadania. A revolta começou na antiga província do Maranhão, mas acabou chegando ao Piauí e ao Ceará. Bom, professor, mas como é que é isso? Eu falou que era no Maranhão. Sim, gente, mas as revoltas, né, elas não ficavam presas ali, elas tinham uma reverberação também em outros, né, com certeza ali no Piauí e Ceará. Não é que eles se transladaram para lá, eles foram para lá. Eles, né, a ideia, assim, a parte, né, de saber que acontece uma revolta, né, e de que isso era possível, né, chegou por lá, tá? Então, começou a antiga província, mas acabou chegando ao Piauí e Ceará, nesse sentido, também uma vertente historiográfica, ok? Mas observe, gente, que fala sobre o quê? Que está ancorada a o que ocorre no Brasil imperial, aonde você tentava ali fixar o Império Brasileiro. Historiadores calculam que ela chegou a envolver 12 mil homens, muitos dos quais eram pobres e livres, caboclos maranhenses, que levantaram bandeiras pautadas em direitos fundamentais com base na Constituição Imperial de 1824. Vista por muitos intelectuais como uma guerra civil, a sublevação, insurreição até a Revolução, a balaiada se destacou pela sua ampla duração, pela composição dos sublevados, por sua organização e pelas reivindicações de cunho social dos rebeldes. Isso é muito importante, tá? Era uma reivindicação de cunho social que não vai ter em todas as outras. Temida pelas elites, ela foi violentamente reprimida pelo governo e combatida até mesmo no plano da memória e da história. Muito importante esse finalzinho aí, porque fala, né, também de não ter história, aquilo que eu falei para vocês, que você tem um grande monumento de Duque de Caxias e não tem nenhum dos líderes. Sobre os motivos da revolta da balaiada, é correto afirmar que, vamos lá,
Letra A. Desejava a implementação dos direitos sociais fundamentais para todo e qualquer homem livre e pobre, mesmo que não tivesse propriedades ou escravos em seus nomes. B. Combatiam a concentração de terras nas mãos dos latifundiários, que gerava a tensão com os produtores voltados para o mercado interno e a exclusão de política dos livres pobres. A letra C. Almejava o fim do grande latifúndio de posse norte-americana, pois os grandes agroexportadores não permitiam o plantio executado por concorrentes comerciais. D. Questionavam a pouca participação das mulheres livres na política e na educação e cobravam políticas públicas em favor dos negros e indígenas na região. E exigiam melhorias na qualidade técnica de produção e cultivo para disputarem em igual valor com o mercado externo europeu, permitindo, então, exportar os produtos diversos. Gente, aqui tem uma alternativa correta, que é a letra B aqui, ó, ok? Combatiu a concentração de terra nas mãos de latifundiários, que geravam tensão com os produtores voltados para o mercado interno e exclusão de políticas dos livres pobres, ok? Bom, essa aula fica por aqui, mas você tem na descrição do vídeo o material que vai apoiá-lo, né, com mais questões, que você possa resolver e aprofundar esse conteúdo. E aqui fica a dica, estuda aí.